Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like e se inscreve aí no canal que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. E hoje estamos aqui com o Oeste Sem Filtro, todos os créditos ao canal deles e sem enrolações, vamos ao vídeo. Nós comentamos semana passada aqueles dois artigos, um editorial do Wall Street Journal, mostrando que os desmandos de Alexandre de Moraes, do Supremo, eles voltam anos e eles começam em 2019. Nós estamos em 2025. Parece que dentro de um contexto grande, histórico, não, são apenas 6 anos, né? 6 anos é pouca coisa. O problema é que a atuação ativista do Supremo, do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Flávio Dino, são ações ativistas diárias. Diárias. Quantas vezes nós não comentamos que parece que o assunto, a pauta do dia em que estamos trabalhando parece a pauta do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, de 2 meses atrás, de um ano atrás, porque essas inconstitucionalidades, elas têm sido a regra para o Supremo Tribunal Federal. É claro que eu faço coro com o Piotto e louvo, né, essa atenção agora que a OAB ela colocou o dedinho ali na ferida. O problema, Paula, é que isso não é uma coisa constante. Enquanto os movimentos ativistas e políticos de uma corte constitucional são movimentos diários, esse tipo de manifestação, importante manifestação, isso é exceção no Brasil hoje. O manifesto, ali no manifesto, a entidade reforçar, por exemplo, que o STF deve respeitar o devido processo legal e traçar limites na sua atuação. É a mesma coisa que nós falarmos: a grama é verde, o céu é azul, o dia tem 24 horas. Tá, por que não falam de maneira específica o que está acontecendo? Deem nome aos bois. As ações, ilegalidades, inconstitucionalidades, barbáries, aberrações, coloquem o nome que quiserem. Coloquem isso de maneira enfática, com todos os nomes, com todos os pingos nos is, com tudo desenhado e fotografado, porque o Brasil já entendeu esse retrato do Supremo Tribunal Federal como uma corte política. Então, que isso seja apenas o começo, né, de um despertar, mas que esse despertar ele venha acompanhado de nome e sobrenome, porque ficar em cima do muro a essa altura do campeonato não dá mais. Não dá mais para, como a gente diz em Minas, acender uma vela para santo e acender uma vela para o diabo. Desçam do muro e deem nome aos bois, porque são esses bois que estão cometendo essas atrocidades contra o Brasil. Deixa eu aproveitar e trazer a situação de um outro caso que é bastante simbólico, do 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele rejeitou um recurso dos advogados da Débora dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão pela suposta trama golpista do 8 de janeiro. Os advogados queriam que o voto mais brando do ministro Luiz Fux, ou então o entendimento intermediário de Cristiano Zanin, pudessem alterar a pena. No entanto, Moraes entendeu que só houve um voto absolutório, insuficiente para a revisão da condenação, uma vez que o ministro Cristiano Zanin apenas reduziu a pena no caso da Débora dos Santos. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. O caso da Débora do Batom, Débora dos Santos, é um caso bastante emblemático. Ela que foi condenada a 14 anos de prisão, é casada, mãe de 2 crianças. Nesse momento, segue em prisão domiciliar, utilizando tornozeleira eletrônica. Os advogados tinham a esperança aí da análise desse recurso, do embargos infringentes, para tentar reduzir a pena no caso da Débora, mas o recurso foi recusado por parte do ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite, Silvio.
Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos. Pioto, Ana, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que está aí do outro lado da tela. Bom, eu vou pegar do ponto da OAB paranaense, a seccional paranaense, para chegar até a Débora. É evidente que é tardia a manifestação de qualquer sessão da OAB nesta hora, porque o tempo ele vai embora. Tempo é uma coisa que e talvez seja única, irreparável na vida, é aquilo que você não consegue trazer de volta. E todas essas mães, a Débora, sobretudo, que se tornou um símbolo, porque fez, nas palavras, por exemplo, do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Corte, Marco Aurélio Mello, disse na semana passada, numa entrevista à Oeste, ele disse, ela fez uma homenagem ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, ao escrever com um batom a gente apaga com um esfregão, com detergente, um pouquinho de água, no dia seguinte já fora removido de uma estátua de pedra que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ela fez uma homenagem, ela escreveu uma frase célebre, uma das do ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que gosta de falar quando vê um microfone ou fala ou canta, como costumamos dizer. Pois bem, ela é mãe, ela está, neste momento, presa a uma tornozeleira eletrônica e continua sendo perseguida pelo Supremo Tribunal Federal, porque lá no Supremo Olimpo brasileiro, o que os ministros não aceitam é como uma cidadã comum veio aqui e escreveu uma frase de Barroso, ousou utilizar uma frase de Barroso num tom que, segundo eles, foi provocativo, naquele tumulto, numa tarde que terminou muito mal para todo mundo, principalmente para o nosso Brasil. O Brasil saiu muito mal do tumulto do 8 de janeiro, um vandalismo que, infelizmente, terminou em farsa de golpe de Estado, algo que será absolutamente impossível, improvável e vai entrar para as piores páginas da história. A Débora, ela é um símbolo da luta para que o Brasil um dia volte à normalidade institucional. A Débora está em casa, graças a Deus. Ela pode, talvez, dar comida para os seus filhos, acompanhar quando eles estão com gripe. Criança em idade escolar tem várias gripes, viroses, precisa da mãe, precisa da ajuda da mãe para fazer lição de escola, precisa comer bem, precisa sentir o afeto do abraço da mãe na hora de dormir, a criança precisa ser abraçada. Esses meninos foram apartados da mãe por muito tempo por uma frase escrita num batom. Isso vai entrar para a história. Luiz Roberto Barroso vai lembrar dessa frase e vai lembrar da Débora para o resto da vida. Alexandre de Moraes vai lembrar de muita coisa ainda com o tempo. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo. Augusto, o pessoal aqui no chat perguntando cadê as demais entidades regionais da OAB. A gente traz o manifesto do Paraná, mas é um gesto, um caminho importante, a gente precisa noticiar, né? Claro. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Pioto, Silvio, meu irmão, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. A gente lendo o que a Paula noticiou, não vemos nenhuma novidade, né, nas expressões. Nós estamos defendendo esses argumentos há muito tempo. Respeitar o devido processo legal, ter limites, o uso de colaborações premiadas, como deve ser, aplicação simultânea equivocada, né, no mínimo, de crimes como golpe de Estado e abolição violenta e tal. Isso a gente fala há muito tempo e é a verdade, e é a bandeira a ser defendida mesmo, acabar com tudo isso. E a gente pode qualificar, deve qualificar de tardia, mas antes tarde do que nunca, que seja bem-vinda essa manifestação. Nós estamos aqui pregando certas verdades, aí, lembrando certas verdades há muito tempo, justamente para que as pessoas se convençam de que estão equivocadas e é preciso mudar. Então, ainda que a Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná tenha demorado, bem-vinda seja, é bom. O que é preciso é não parar por aí, sim, transformar isso numa reivindicação constante,
e também trabalhar para que as demais seções da OAB se manifestem, porque o que nós estamos defendendo há muito tempo, a revelia da OAB e frequentemente contra manifestações, seções regionais da OAB, são os direitos dos advogados, os direitos humanos, os direitos dos réus e, sobretudo, a libertação dos inocentes. Quer dizer, todo advogado, seja qual for a ordem regional a que pertence, ele tem de estar indignado com a presença de um único que seja manifestante inocente na prisão. Então, eu acho o seguinte, eu nunca fico bravo com quem adere a alguma bandeira que a gente está desfraudando. Não tem motivo. Mas a gente deve registrar que pena que isso não houve antes e, sobretudo, desejar que isso não pare por aqui. Sim. Essa é uma primeira nota, deve ser um movimento de seções regionais que se sobreponham à direção nacional e recuperem a vergonha perdida da maioria dos advogados. Não, só para fazer um ponto e me juntar ao Augusto aqui, e talvez explicar. Nós vivemos um tempo até outro dia em que nenhuma OAB se manifestava. Você tinha um Supremo Ou se manifestava do lado errado. Você tinha um medo do que o Supremo ia fazer. Então vamos colocar isso na linha do tempo. As pessoas estão perdendo medo. Incomoda o fato de uma OAB ter sentido medo dentro da história da OAB. Qualquer que seja, a seccional ou a entidade nacional. Mas se eu começo a ter esse movimento, eu vou rememorar aqui o Augusto quando explica como começou o processo e a história da anistia de 79, começou pequenininho, vai ganhando corpo, porque nesse momento ter essa manifestação é um começo, até para que a OAB Paraná, porque eles são capazes de chegar a essa conclusão sozinhos, mais que reclamar do Supremo, e isso já é grave, que o Supremo não estaria obedecendo o devido processo legal, comecem a pregar pela completa anulação de tudo, desde 2019, porque lá está o começo do erro, Exato. O primeiro erro jurídico, e cometido pelo Supremo, o que só agrava a situação, que a OAB se debruce sobre a necessidade de anular tudo. Aquilo tudo é um absurdo. E óbvio que os advogados da OAB do Paraná ou de qualquer seccional, como também da Diretoria Nacional, sabem disso. Se isto for um começo, vão ganhar mais elogios. Se não, as críticas virão, porque pararam no meio do caminho. Perfeito. Só para reforçar, eu já formalizei mais um pedido de entrevista ao presidente da OAB aqui de São Paulo. A gente está aguardando o retorno e o espaço segue aberto não só para ele, mas qualquer presidente seccional da OAB dos estados e, claro, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Teremos prazer em realizar uma entrevista aqui em Oeste Sem Filtro, o espaço segue aberto. A gente segue tratando de temas relacionados aí ao 8 de janeiro. Para trazer essa notícia, o deputado Marcel Van Hatten e também o senador Eduardo Girão visitaram brasileiros que estão detidos no complexo penitenciário de Ezeiza, em Buenos Aires. Segundo o deputado Van Hatten, o objetivo foi conhecer a situação dos presos e manifestar solidariedade. Causa humanitária, né? E a gente está muito preocupado com a situação desses brasileiros, né? Problemas, inclusive de saúde que eles estão tendo. Vamos fazer contatos já começamos, aliás, a fazer contato com o governo da Argentina, que sempre manteve uma boa relação histórica com o Brasil, porque isso é inadmissível. Se trata de direitos humanos, não é uma coisa de política, é uma coisa de humanidade. O parlamentar disse que consultou as condições de cada detento e que os congressistas acompanham as diligências sobre o caso. Ninguém quer estar nessa condição, ainda mais sofrendo uma injustiça, mas fizemos também as nossas diligências aqui para entender que pelo menos as condições mínimas estão sendo atendidas aqui, mas é claro, nós estamos trabalhando, o senador Girão e eu e toda a oposição brasileira, para resolver esse problema a nível governamental aqui, porque pessoas que já têm o asilo não poderiam estar nessa condição.
Bom, atualmente 5 brasileiros estão presos na Argentina. Eles aguardam decisão sobre o processo de extradição, suspenso após 2 adiamentos. As detenções foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes ainda em outubro do ano passado, Silvio. Vale lembrar, são 5 detentos, 4 homens e uma mulher que seguem presas na Argentina e receberam então a visita do senador Eduardo Girão. Fala pessoal, quem assistiu até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Comente a sua opinião, o que você achou do vídeo aí, mais decisões de Moraes prejudicando mais gente aí no nosso Brasil. E 5 pessoas aí na Argentina que estão aí sendo tratadas desumanamente, pessoal. Então é isso, comenta aí. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Internacional, Moraes é tóxico. Empresas e indivíduos que mantiverem relações com ele sofrerão a mesma consequência, afirma Estados Unidos. Após imposição de sanções com base na lei Magnitsky, o governo americano garante que conexão com Moraes também serão alvo de medidas punitivas. Empresas e entidades cidadãos que decidirem manter relação com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF poderão ser atingidos por sanções semelhantes às impostas diretamente contra o magistrado. Alerta parte do governo dos Estados Unidos que classificou Moraes como um agente envolvido em graves violações de direitos humanos com base nos critérios da lei global Magnitsky. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, a medida inclui congelamento de bens e proibição de entrada nos Estados Unidos, mas vai além. Indivíduos ou corporações que oferecem apoio direto ou indireto ao ministro também poderão se tornar alvos da mesma legislação. A consequência se estende a todos que colaborarem ou participarem ativamente de suas ações, esforçou um porta-voz da Casa Branca. Oposição dos Estados Unidos insere Moraes em uma categoria internacionalmente conhecida como personal tóxica, termo usado para autoridades que, ao sofrer sanções, contaminam também sua rede de contatos e alianças, segundo fontes diplomáticas. A expectativa é que empresas com sede ou negócios com Estados Unidos façam uma retaliação imediata a veículos configurados na lista da lei Magnitsky. Então é isso, pessoal, não se esqueçam do like e se inscreva no canal e até a próxima.